Irmãos, bom dia. Vamos abrir Filipenses 2, versículos 12 e 13. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 ao 13. O título do devocional essa manhã é Desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Vamos fazer a leitura dos dois versículos? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos orar novamente. Pai, graças te damos pela tua palavra, que possamos, ó Deus, explicá-la, que possamos levar aqui à tua igreja, Deus, aquilo que o Senhor falou conosco, Pai. Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, tem uma frase que diz o seguinte: a verdade conduz à ação. Essa frase é uma frase bem antiga de um teólogo, que tem tudo a ver com esse texto. O versículo 12, essa seção que, se você tiver uma Bíblia que tenha essa divisão, você vai ver que o título desse fragmento de Filipenses é o desenvolvimento da salvação. E aí, quando você inicia no versículo 12, alguns podem pensar que a gente está iniciando um novo assunto dentro do capítulo 2. E, na verdade, não se trata disso. Essa frase que eu acabei de mencionar, que a verdade conduz à ação, tem tudo a ver com esse fragmento. Perceba que o versículo 12 inicia com assim, pois. Assim, pois, na língua portuguesa, tem a ver com retornar os argumentos que já foram empregados em períodos anteriores. E é exatamente isso que o texto, esses dois versículos trazem. Se você voltar um pouquinho no início do capítulo 2, você vai ver que o capítulo diz respeito à exortação ao amor fraternal e à humildade. E aí ele primeiro, dos versículos 1 até o versículo 4, ele vai falar de toda a questão da unidade. Dos versículos 5 até o versículo 11, nós vamos ver aquilo que alguns chamam de uma das passagens mais bonitas da palavra, esse hino, essa passagem que mostra Cristo exaltado, Cristo crucificado, Cristo humilhado. E aí o versículo diz, assim pois o quê? Considerai a doutrina, considerai a salvação que eu mencionei aqui em Cristo. Considerai o exemplo de Cristo. Considerai que a salvação ela tem a ver com unidade, ela tem a ver com esvaziamento, com humildade, ela tem a ver com estar unidos todos no mesmo sentimento. E aí o versículo 12, então, Paulo, assim como em outras cartas, ele vai se referir aos filipenses como amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora que eu estou distante. Paulo estava preso. Então ele está falando para aquele povo o seguinte: tudo o que eu mencionei aqui, acabei de apresentar Cristo, falei de unidade, não estou presente, não estou entre vocês. Vocês têm que continuarem obedecendo a própria palavra. E aí na sequência então ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, meus amados irmãos, a partir desses dois versículos nós vamos então sermos convidados a refletir sobre três grandes verdades acerca da salvação. Essas três grandes verdades são as seguintes. Primeiro, a salvação recebida. Nós vamos ver isso no versículo 12. Segundo, a salvação desenvolvida. Versículo 12 também. E a obra de Deus que nos sustenta em tudo isso, nesse processo de desenvolvimento da salvação, que é o versículo 13. Então, acompanhe comigo esses três pontos: a salvação recebida, a salvação desenvolvida e a forma como Deus nos sustenta.
A salvação recebida. No início aqui da manhã, nós fomos convidados a lermos o capítulo 2 de Efésios. E Efésios, no capítulo 2, versículos 8 a 9, tem aquela que é, sem dúvida alguma, uma das grandes verdades bíblicas. Ou seja, a salvação não é por mérito nosso, não é por merecimento. Paulo não está falando de alcançai a vossa salvação. Paulo não está falando de capacitai a vossa salvação. Paulo está falando de desenvolver a vossa salvação. Ou seja, essa salvação, ela é um dom gratuito e merecido de Deus. E o que nós temos que fazer é apenas desenvolver. E que é um processo muito difícil. A salvação e a obra da salvação, ela não inicia apenas no dia que a gente diz um sim para Jesus. A salvação não é algo no passado. A salvação, ela é um processo, algo contínuo, algo que nos leva a sair da estagnação espiritual, algo que nos leva a entender que ela nos foi dada e por conta disso nós assumimos uma postura ativa diante de Deus, ou seja, uma postura de buscarmos em Deus alcançarmos grandes etapas da salvação. E aí, esse verbo aqui, desenvolvei, no grego, ele tem o seguinte sentido. É como se a gente nunca parasse e a gente só, de fato, chegasse à conclusão quando a obra estivesse completa. É mais ou menos nessa ideia de que há um percurso a ser feito e a gente nunca vai parar. A gente só vai parar quando de fato alcançarmos. E quando é que a gente alcança a salvação? Tem idade? Tem limite? Tem tempo? Por que a gente aceita muitas vezes essa estagnação e acha que a vida cristã ela se resume apenas a um sim a Jesus? É sobre isso que Paulo está falando. É sobre isso que Paulo está lembrando aos filipenses. Desenvolvei a vossa salvação, e ele vai dar duas chaves aqui, duas ferramentas, dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho do temor. Que caminho é esse? É o caminho do medo de Deus? Não, não é o caminho do medo de Deus. Desenvolvei a vossa salvação com temor. Diz respeito a olharmos a vida com Deus como algo que não é trivial, algo que não fazemos de qualquer jeito, na superficialidade, na negligência, no relaxamento. Significa uma postura de respeito, uma postura de que dependemos de Deus, uma consciência da própria majestade, da própria soberania de Deus. É olhar para Deus com temor e ver Deus quem Ele é. Muitas vezes nos perdemos querendo buscar as bênçãos do céu e não queremos o Deus das bênçãos, ou o Deus que é o Senhor dos céus. E é sobre isso que Paulo está lembrando aos filipenses. Inclusive, lembrando a eles que eles deveriam fazer isso muito mais agora que ele não estava mais presente entre eles do que antes. Façam isso muito mais agora na minha ausência. Ou seja, não tinha ninguém para fiscalizar. E essa é a dificuldade que a gente tem, às vezes, no dia a dia. Da gente se perder, achando que ninguém está olhando, precisamos estar prestando contas, e não é sobre isso. É sobre uma reverência ao próprio Senhor. Paulo também fala, ainda no versículo 12, ainda dentro desse primeiro ponto aqui, que é a salvação, da salvação recebida, que devemos ter tremor. O que significa tremor? Tremor é seriedade, senso de responsabilidade. Significa termos receio, até medo de fazermos as coisas de qualquer jeito. Significa sermos disciplinados espiritualmente. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja,
devemos ter reverência, senso de responsabilidade pelo próprio Deus, por quem Ele é, e devemos fazer isso com reverência, com tremor, sabendo que o Senhor requer o melhor de nós. Ele não quer que façamos as coisas de qualquer jeito. Eu mencionei que essa manhã que vamos falar de 3 verdades. A primeira é que essa salvação ela foi recebida pelo próprio Deus. Volte em umas 6 ou 8 páginas aí para lermos Efésios 2, versículos 8 a 9, só que para que de fato essa verdade fique bem clara no seu coração de que essa salvação ela é dom gratuito de Deus e não há nada que venhamos a fazer que nos vai fazer merecedores da salvação. Efésios 2, 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Mas, Carlos, como assim essa salvação, ela é desenvolvida, sendo que nada que eu faça vai me fazer merecedor? É porque Paulo, ele está tratando um texto de um elemento prático, como eu mencionei. Como que nós podemos ficar parados quando conhecemos a verdade? Quando conhecemos o Evangelho? Como que nós podemos ficar parados quando somos exortados? Como Paulo mencionou no início do capítulo 2, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como que nós podemos ficar parados diante dessas grandes verdades? E é sobre isso que Paulo está falando. Desenvolvei a vossa salvação. Essa salvação que eu estou apresentando, que tem Cristo como fundamento. Deus opera em nós. Viver uma vida de santidade, uma vida em que a salvação ela é desenvolvida, ela vai requerer de nós esforço, sair do comodismo. E o próprio Paulo, ele nos apresenta no versículo 13, que tudo isso é obra de Deus. O próprio Deus nos resgata, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o próprio Deus nos auxilia no desenvolvimento dessa salvação. Então nós não caminhamos sozinhos. É Ele, versículo 13, quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Não é na força do nosso braço, não é pela nossa própria força, é Deus quem faz tudo. E como é que a gente desenvolve, como é que Deus trabalha, como é que Deus opera? A palavra, ela é rica em exemplos de homens e mulheres que foram usados por Deus, até no nosso meio, a forma como Deus trabalha. Alguns verbos nos ajudam a compreender como é que Deus trabalha e vai desenvolvendo essa salvação. Deus nos capacita a realizar quando nos dispomos, quando obedecemos,
quando buscamos, quando caminhamos. Só vamos ser trabalhados por Deus quando assumirmos essa postura, aquilo que Paulo está colocando, ação. Não adianta nada sabermos essas verdades, se não obedecermos, se não nos dispormos, se não orarmos, se não nos aproximarmos de Deus. Não tem como o fruto frutificar se ele não estiver, de fato, sendo alimentado, se ele não estiver na videira. Não tem como. Se não olharmos para essas verdades e buscarmos nelas, de fato, o fundamento, o início, para vivermos o evangelho genuíno, verdadeiro, não teremos compreendido a graça. Essa mesma graça que nos salva, essa mesma graça que nos resgatou, é a mesma graça que vai nos transformando. Então, perceba como que é o evangelho. O próprio Deus diz e faz, né? Eu te resgatei, e é o mesmo Deus que vai nos capacitar a buscar a santidade, a salvação. E aí, essa manhã, eu queria deixar 4 perguntas para os irmãos, como aplicação do devocional, em relação a áreas da nossa vida, que às vezes a gente tem experimentado até esse silêncio, às vezes não tenho visto na minha vida esse desenvolvimento da salvação. É como se eu estivesse ainda lá no sim, há 20, 30 anos atrás. E aí a gente precisa se perguntar como que temos levado a nossa vida espiritual. Como que você tem levado a sua vida espiritual? Como você tem desenvolvido a sua salvação? Você tem vivido uma fé parada, estagnada? Há áreas da sua vida que precisam ser rendidas ao Senhor? E aí, como Paulo mencionou aqui, com temor e tremor. Você tem vivido com temor e tremor, reconhecendo a grandeza e a santidade de Deus? Esses 2 versículos servem de alerta de Paulo aos filipenses que era tempo daqueles irmãos acordarem. Já no nosso meio já não é mais em tempo, já estamos atrasados já em relação à necessidade de acordar. Sabendo que Deus não nos abandona. Algumas semanas atrás, inclusive aqui nas pregações de Romanos, fomos alertados a isso. O próprio Deus que chama é o Deus que segue, é o Deus que nos acompanha no meio do caminho. Ele opera tanto naqueles que são fracos, como naqueles que são fortes. Nos seus filhos, Ele opera. Mas nós precisamos nos dispor, precisamos obedecer, precisamos caminhar, precisamos buscá-lo. Porque Ele é o Deus que nos resgatou e Ele é o Deus que vai concluir a sua boa obra. Amém? Vamos orar? Senhor, a Tua graça, ó Pai, que nos alcançastes, a Tua graça, Senhor, que buscastes e resgatastes cada um aqui, ó Deus, é a mesma graça que transforma, que santifica, que nos enche, ó Deus, de alegria, que nos enche de reverência, de temor, de zelo. E nós queremos te pedir, Senhor, essa manhã, queremos te pedir, Senhor, que a nossa vida espiritual, ó Pai, seja uma vida espiritual cheia da Tua presença, ó Pai. Que possamos não sermos, ó Deus, crentes apenas cheios de conhecimento, cheios da Tua palavra, ó Pai, mas que possamos viver isso na prática, Senhor. Tua palavra nos lembra da necessidade, Senhor, de desenvolvermos a salvação. Essa salvação que é um presente gratuito e merecido Teu, Senhor. Que possamos ter reverência, que possamos olhar para a cruz, ó Deus, lembrar do alto preço que foi pago, Senhor, o preço de sangue, o Cordeiro, ó Deus, sem mácula, sem defeito, que foi feito ali, ó Deus, enfermo, que foi feito em dores, ó Pai, por nós. Que possamos nos lembrar e viver a vida cristã, ó Deus, com temor e tremor. E lembrando, Senhor, que o Senhor é quem faz tudo, o Senhor é quem opera em nós, ó Pai.
Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.